dediquei exclusivamente ao gerenciamento de programas e Project Management Office, PMO, na indústria aeroespacial brasileira, e os últimos 5 anos na Mitsubishi Aircraft Corporation do Japão. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Icone Lean Consulting. E neste episódio tenho a honra de receber meu amigo e parceiro de inúmeros projetos e treinamentos, o professor doutor Arthur Henrique Moelman, que abordará o tema sobre teoria das restrições, corrente crítica e gestão ágil de projetos, o qual ele é um entusiasta, é um especialista com inúmeras horas de treinamento e consultoria na área, além de ser editor de um livro que fala sobre o assunto. Arthur, muito obrigado pela sua presença e por disponibilizar seu tempo para estar aqui conosco, apresentando um pouco do seu conhecimento, do seu know-how sobre essas ferramentas que são muito importantes para todas as indústrias e diversas áreas da manufatura. Muito obrigado, Paulo. Obrigado aos ouvintes da Icone Lean Consulting. É uma honra estar aqui novamente, depois de tantos anos, e relembrando essa grande parceria que a gente já vinha desenvolvendo desde 2007, 2008, e uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ok, eu que agradeço. Bom, o Arthur, ele diz que é uma honra estar aqui depois de muito tempo, porque ele esteve no Japão durante 5 anos, então ele voltou há pouco para o Brasil, certo? E antes de iniciarmos sobre o tema, corrente crítica, sobre teoria das restrições, fale um pouquinho quem é o Arthur para os nossos ouvintes. Ok, muito obrigado pela introdução, Paulo. Eu gostaria de dizer que eu tenho 53 anos e 27 anos de experiência profissional em indústrias de vários segmentos. Eu comecei no ramo automotivo, na Brasinca Carrocerias, que hoje é a Uzi Parts Automotive. Trabalhei também na indústria de componentes eletrônicos, equipamentos pesados e máquinas agrícolas, e depois eu migrei para a indústria aeroespacial, aeronáutica e de defesa. Tenho trabalhado basicamente em todos os segmentos dentro da gestão de operações e em gerenciamento monoprojetos e múltiplos projetos. Durante os últimos 16 anos que eu fiquei no Brasil, eu me dediquei exclusivamente ao gerenciamento de programas e Project Management Office, PMO, na indústria aeroespacial brasileira, e os últimos 5 anos na Mitsubishi Aircraft Corporation do Japão. Eu tenho uma paixão por gerenciamento múltiplos projetos e por gestão de operações utilizando a teoria das restrições e a corrente crítica, também chamada de Critical Chain Project Management, CCPM, e teoria das restrições, TOC, ou TOC, né, como muitos falam. E no Japão eu tive o privilégio de ser apresentado e começar a trabalhar também com a metodologia ágil de projetos, o Agile Scrum Framework, em que eu tive a oportunidade de agregar a gestão ágil de projetos junto com o planejamento waterfall, que a gente chama, que é o jeito clássico de se fazer cronogramas, dentro de uma programação multischeduling, que são vários cronogramas, vários projetos relacionados ao mesmo programa ao mesmo tempo, focando principalmente no gerenciamento de recursos, recursos escassos e, logicamente, a inter-relação que existem entre vários cronogramas de um mesmo programa ou de um mesmo grande projeto. Tenho atuado lá no Japão e no Brasil como um facilitador de iniciativas de colaboração educacionais entre a indústria e a academia e as universidades.
desenvolvendo programas de formação de jovens profissionais recém-formados, normalmente engenheiros, que desejam ingressar numa área específica da indústria, tentando trazer para esses profissionais um nível de currículo mundial que é exigido nas indústrias de alta tecnologia, principalmente. E tive grande foco nesse trabalho na indústria aeroespacial em geral. A minha carreira começou, conforme eu falei, na Brasinca Carrocerias, que hoje é Uzi Minas Automotive, né? Faz parte do grupo Uzi Minas, e eu tive o privilégio de ser colocado em várias situações de job rotation, iniciando minhas atividades na produção, depois na engenharia de métodos e processos, depois na parte de planejamento, depois de pós-venda, serviços ao cliente, gestão da qualidade. Fomos a primeira empresa, ou uma das primeiras empresas, a conseguir a certificação QS 9000, além de sermos um dos pioneiros na ISO 9000 também no Brasil, que foi um grande aprendizado para mim. E uma grande experiência que eu tive nessa empresa foi a necessidade de se otimizar as plantas fabris e desenvolver projetos de manufatura concentrando as manufaturas de vários produtos para vários clientes em menores plantas ou menos plantas. É um trabalho bem enriquecedor e foi o meu início de carreira, digamos assim, durante 7 anos. Depois dessa empresa, eu entrei na Case New Holland, a CNH Industrial, e eu e mais 3 engenheiros fomos para os Estados Unidos aprender como se fabricava e se desenvolvia colheitadeiras e tratores de alta tecnologia aplicados na agricultura lá nos Estados Unidos. E desenvolvemos no Brasil uma fábrica em Sorocaba e a manufatura e o desenvolvimento de todos os itens correlacionados a tratores e colheitadeiras. E, nesse momento, a CNH Industrial mudou a história do agronegócio no Brasil, e eu fiz parte dessa história, porque nós desenvolvemos, na época, aqui no Brasil, a colheitadeira de alta tecnologia agregada mais moderna do mundo. E o Brasil passou a fabricar essa colheitadeira, o que impulsionou que as concorrentes também tivessem que trazer para o Brasil a manufatura de equipamentos agrícolas de alta tecnologia. Foi um grande salto na minha carreira em termos de agregar valor técnico e gerencial, em que eu tive a oportunidade de experimentar a migração das atividades técnicas como engenheiro mecânico, engenheiro de processos, manufatura e qualidade e logística para as áreas gerenciais. E eu tive uma grande experiência com a parte de warehousing e supply chain management international, né, no nível internacional, com essa empresa, principalmente porque no início esses equipamentos agrícolas eles exigiam uma grande quantidade de insumos importados enquanto a gente estava desenvolvendo a nacionalização dessa colheitadeira. Tive o privilégio também de trabalhar durante um período junto à divisão de equipamentos pesados, retroescavadeiras, tratores, da CNH Industrial também, que agregou uma outra visão de uma mesma empresa que tem esses 2 grandes segmentos, o segmento agrícola e o segmento de equipamentos de construção. Eu deixei essa empresa e fui para São José dos Campos trabalhar na indústria aeroespacial, na Mectron Engenharia, Indústria e Comércio, que depois se tornou a Odebrecht Defesa e Tecnologia, e hoje, digamos que parte dessa empresa se tornou a CIAT, hoje situada no Parque Tecnológico em São José dos Campos. Essa empresa, eu pude continuar um projeto que eu iniciei na Case New Holland, na Case International Harvester, que foi estar em contato ou ser apresentado ao Synchronous Manufacturing. O Synchronous Manufacturing foi a tecnologia que precedeu
digamos assim, a teoria das restrições na sua plenitude. Em 1998, lá nos Estados Unidos, a Casey New Holland, ela me deu um treinamento nessa área, aplicado pelo Abraham Goldra Institute na época, e eu fui contratado pela Mectron para continuar aplicando a teoria das restrições, só que mudando o foco um pouco da gestão de operações para o gerenciamento de projetos e gerenciamento de múltiplos projetos. Então, a teoria das restrições aplicada a esse segmento, ao gerenciamento de projetos, a gente chama de corrente crítica, em inglês de Critical Chain Project Management, e a sigla é CCPM. Na Mectron, a gente conseguia gerenciar com um número, digamos assim, reduzido de engenheiros e experts em comparação com outras empresas de tecnologia. Nós conseguimos gerenciar uma quantidade expressivamente significativa, digamos assim, de projetos altamente complexos ao mesmo tempo, uma quantidade reduzida de recursos, utilizando a gestão da restrição ou dos recursos restritivos de capacidade que a empresa tem e a aplicação de pulmões de convergência e de alimentação para proteger a rede de projetos. Dessa empresa eu fui para a Embraer e trabalhei na gestão, junto à gestão do programa 170-190. O meu primeiro projeto na Embraer foi a implementação dos voos de maturidade, que tinham como principal missão diminuir as ocorrências de problemas no cliente no início de operação das aeronaves. Foi um projeto bem legal também, que eu tive esse privilégio de participar. Logicamente, o meu know-how de corrente crítica era algo que era interessante para a Embraer na época, em que eu encontrei colegas que trabalhavam ou já tinham, de certa forma, trocado experiência comigo dentro dessa área. E os primeiros passos, então, de corrente crítica já vinham sendo dados lá dentro da Embraer e foi muito interessante se juntar a esse esforço lá. E no final da minha carreira na Embraer, do meu tempo de Embraer, eu trabalhava como agente Lean, agente de melhoria contínua, onde eu fui treinado no método Toyota de produção e de desenvolvimento de produto, aplicando as ferramentas do Lean Manufacturing e do Lean Enterprise na gestão organizacional e no desenvolvimento de produtos. Não especificamente para a manufatura, mas no desenvolvimento de produtos. Isso me instigou, logicamente, a desenvolver meus estudos dentro do sistema Toyota de desenvolvimento de produto e aliar, então, esse framework da Toyota junto ao framework da corrente crítica e depois, futuramente, desenvolver trabalhos híbridos juntando essas duas metodologias, esses dois métodos, em gerenciamento múltiplos projetos, em gestão multiprojetos, principalmente para a indústria aeronáutica e aeroespacial. Deixei a Embraer e comecei a trabalhar exclusivamente como docente consultor, época em que, numa das aulas lá na Unital, na pós-graduação, principalmente aos sábados, eu encontrei o Paulo Rogério na sala dos professores e a gente começou a conversar. Por coincidência, um apaixonado por teoria das restrições também desenvolveu a dissertação de mestrado dele nessa área. E ele me convidou para participar de alguns projetos, junto à Icone, junto a alguns treinamentos, e fomos além disso, né? A gente passou a realmente compartilhar conhecimento e, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de aprender com o Paulo Rogério e com os profissionais da Icone uma série de outras visões em termos de ferramentas voltadas à melhoria de gestão de operações e gestão em geral das empresas, gestão empresarial, entre elas a certificação Green Belt Lean Six Sigma e Black Belt Lean Six Sigma, que realmente abriram horizontes para mim e foram
junto com a corrente crítica e a teoria das decisões, foram divisores de água na minha carreira profissional desde então. Estava até aqui na minha pauta de comentar de como nós nos conhecemos. Foi bem legal, foi em meados de 2010. Por aí, não, acho que foi antes, foi em 2009. Entre 2008 a 2010 nós nos conhecemos e foi na sala dos professores. Naquele ano, naquele período, ambos lecionavam para pós-graduação de Engenharia Industrial da Unital, certo? E você estava fazendo algumas anotações, você me cumprimentou, eu te cumprimentei, de repente trocamos cartões, e você aproveitou, quando você falou que tinha um livro, que você havia escrito um livro sobre teoria das restrições, me despertou mais interesse em aprofundar aquela amizade que estava iniciando. Em função do quê? Eu trabalhei durante os últimos... Eu havia trabalhado até 2008, nos últimos 5 anos, com o TIP, né, Throughput Improvement Process, que é a teoria das restrições dentro da General Motors, e também foi o tema da minha dissertação de mestrado, certo? E logo naquele dia você ainda me deu um livro de presente, que é um dos meus livros de cabeceira, que eu utilizei várias das descrições em minha dissertação de mestrado, em meus treinamentos, e isso foi muito legal. Esse livro, Paulo, tem sido uma grata experiência para mim, porque depois de 10 anos de publicação, ele se tornou open source, então qualquer um pode acessar esse livro e fazer o download. Mas mais do que aplicar esse livro na cadeia de suprimentos, que era o principal foco, ele tem desenvolvido um compêndio exclusivo sobre teoria das restrições. E hoje, pelo menos pelo site Academia, eu tenho notificado que eu tenho algumas centenas de citações, não somente graças a esse livro, mas porque eu tenho alguns artigos e também a minha dissertação, a minha tese de doutorado desenvolvida na área de corrente crítica, que também envolve, logicamente, a teoria das restrições, um compêndio sobre a teoria das restrições. E assim, eu fico contente de perceber que pessoas da comunidade empresarial e acadêmica têm conseguido aproveitar esse conhecimento. Nesse ponto, a minha missão, não só como profissional ou consultor, quando eu era consultor e tudo mais, mas a minha missão como professor e educador, ela tem se realizado, e o patrocínio desse livro, ele existiu justamente porque a Unesp, e imensos agradecimentos ao professor Fernando Augusto Silva Marins, que me apoiou muito nesses projetos de mestrado e doutorado, e ele viu, junto a uma comissão técnica dentro da Unesp, que esse livro, pela contribuição que ele trazia, que ele traz não somente para o âmbito acadêmico, mas também para o âmbito empresarial, ele teve o não recorrente subsidiado pela Unesp na publicação do livro. Então, foi bem interessante, e a partir daí, esse trabalho começou a abrir muitas portas para mim. Eu fico contente que você tenha sido aí um dos pioneiros a receber esse material, e a partir daí, a gente foi desenvolvendo várias aplicações híbridas de teoria das restrições, corrente crítica, não somente teoria das restrições, a outros métodos de gestão, como, por exemplo, o sistema Toyota de produção, o modelo enxuto propriamente dito, né? O Lean Enterprise, e por aí vai. E é nesse ponto, essa simbiose, que tem me ajudou a desenvolver muito minha carreira profissional, o que acabou me gerando convites para retornar para a indústria, momento, então, em que eu deixei a academia, né? Eu dava aula na Unesp, na Unital, nas faculdades ETEP, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em várias pós-graduações, tanto
a UERJ, a Unesp, a FIA, a Associação Educacional Dom Bosco, outras universidades em Cruzeiro, em Taubaté. Então, eu deixei, de certa forma, essa carreira acadêmica em paralelo e voltei para a indústria, mas eu nunca mais deixei a carreira acadêmica desde que eu retornei para a indústria. Eu retornei para a indústria a convite da Odebrecht Defesa e Tecnologia, que tinha incorporado a Mectron, Engenharia, Indústria e Comércio, dentro do segmento de aerospace e defesa. E alguns profissionais que lá trabalhavam, né, na Mectron, continuaram na Odebrecht e me convidaram para retornar à indústria. Então, eu resolvi desenvolver as duas carreiras em paralelo, a carreira acadêmica junto com a carreira profissional. Foi muito gratificante, intenso, todo esse período. Foi na Mectron que eu tive a grande chance de implementar, então, conforme eu tinha dito, a corrente crítica na sua plenitude e também a iniciar os meus trabalhos de mestrado junto à Unesp em Guaratinguetá. E eu também comecei a dar aula na Unesp, as aulas de pesquisa operacional, então, algo bem interessante. Pesquisa operacional é o tipo de disciplina que exige muito do docente, e era uma honra para mim estar ministrando essa disciplina lá na FEG, né, lá na Unesp, e isso tudo ajudou a fortalecer tudo aquilo que eu estava desenvolvendo na minha dissertação de mestrado relacionado ao gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, já que eu trabalhava com o tema teoria das restrições, já vim estudando isso há muito tempo, porém, não necessariamente aplicada ao gerenciamento da cadeia de suprimentos, veio a ideia de trabalhar esse tema e eu me dediquei a ele com muita intensidade e acabou, então, tendo frutos esse trabalho acadêmico e o conhecimento que me trouxe e a empresa que se tornou o estudo de caso em que a gente conseguiu implementar um sistema completo desde o fornecedor dos fornecedores até o cliente dos clientes, de uma indústria do segmento de equipamentos eletrônicos, italiana, com sede aqui no Brasil também, né, um filial aqui no Brasil, para componentes eletrônicos, em que a gente integrava toda a cadeia de suprimentos do fabricante com seus clientes e com os seus fornecedores, através não só da corrente crítica, mas do Vendor Managed Inventory, do B2B, tudo isso dentro de um sistema que a gente chama de Advanced Plan Scheduling, que é a interface ou um EDI, Electronic Data Interchange, muito mais avançado, que ocorre no nível da nuvem, em parcerias e portais B2B entre as empresas, sincronizando os ERPs dessas empresas, de tal forma que você consegue em tempo real saber o que foi consumido no parceiro ajusante, né, o parceiro sucessor na cadeia, e no dia seguinte você já disparava a reposição de tudo aquilo que foi consumido, puxando toda a cadeia, utilizando principalmente o algoritmo da teoria das restrições dentro da cadeia de suprimentos, robustecido então pelo Vendor Managed Inventory, o VMI, o Business to Business, todos trabalhando numa arquitetura de Advanced Plan Scheduling. Isso trouxe realmente um nível de know-how dentro da gestão de operações que eu pude aplicar até na gestão de serviços e pós-vendas, me capacitando ainda mais nessa área. Juntou tudo isso com a minha experiência de corrente crítica aplicada na indústria aeroespacial. Eu deixei, então, a Odebrecht Defesa e Tecnologia e fui para a Avibras, onde eu eu era responsável pela parte de gestão de projetos. Eu não era o gerente de projetos, eu apoiava toda a gestão de cronogramas da engenharia de desenvolvimento de software da Avibras, e depois da Avibras eu retornei ao Serviço Federal, trabalhando então como professor pesquisador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
E poucos anos depois que eu retornei ao Serviço Federal, eu decidi ir para o Japão, tentar aumentar as minhas perspectivas profissionais no Japão. Então, eu pedi licença do Instituto Federal e fui. Felizmente, eu consegui, indo para o Japão, eu consegui uma colocação lá dentro da Mitsubishi Aircraft Corporation, como Scheduling Planning Manager, responsável por toda a parte de planejamento e programação dos cronogramas da nova aeronave comercial que estava sendo desenvolvida pela Mitsubishi. E foi muito legal, eu consegui introduzir os conceitos da corrente crítica e da teoria das restrições para a indústria aeronáutica do Japão, a indústria aeroespacial do Japão. E durante esse processo que eu estava trabalhando lá na Mitsubishi, eu fui apresentado ao gerenciamento ágil de projetos através do Scrum Framework. E começamos, então, a aplicar o modelo híbrido de gerenciamento utilizando o Agile Framework, o Agile Scrum Framework, na execução de curto prazo dos cronogramas de desenvolvimento de produtos, sincronizando esse progresso, essa execução, junto com o planejamento que a gente chama de clássico waterfall, em cascata, dos cronogramas da aeronave nos níveis gerenciais e estratégicos, utilizando o Microsoft Project, a suíte do Microsoft Project Server. Então, um trabalho bem legal, porque você conseguia manter um nível gerencial de acuracidade de progresso desse projeto, conseguir desdobrar isso e alimentar os cronogramas estratégicos do programa como um todo, analisando as grandes interfaces entre todas as grandes tecnologias que envolvem o desenvolvimento de uma aeronave, e, ao mesmo tempo, deixando aquela volatilidade, aquela imprevisibilidade, que a gente chama de volatility and unpredictability, no short-term execution, né, ali no dia a dia dos projetos, deixando isso para os times Scrum que têm autonomia para resolver isso. Então, um grande aprendizado que a gente acaba tendo nesse aspecto é que, se você tentar detalhar muito o seu gerenciamento de um projeto no nível ou no método Cascade, no método Waterfall, método clássico, o gerente de projeto ele vai passar a despender mais tempo atualizando o cronograma que gerenciando o projeto. Então, o Scrum ele cai muito bem, o gerenciamento de projetos ele cai muito bem nesse framework, porque você dá essa autonomia para os times Scrum trabalharem no nível de volatilidade do detalhe da execução e da execução de curto prazo, alimentando somente um prazo maior de uma atividade gerencial no cronograma de cada tecnologia. Então, você não tem recursos alocados no cronograma de tecnologia, você tem departamentos alocados. E os recursos são utilizados, de fato, são as pessoas que fazem parte dos times Scrum no nível mais baixo. Não no nível mais baixo, mas no nível de execução do projeto, de desenvolvimento do produto. Então, isso foi um resumo da minha trajetória profissional e de tudo aquilo que eu tenho desenvolvido. E foi muito importante para mim, no meu doutorado na Unesp, eu também ter desenvolvido uma continuidade daquilo que eu aprendi dentro do Lean, que é o gerenciamento de projetos baseado no modelo Toyota de desenvolvimento de produtos, juntando isso com a corrente crítica, que é a teoria das restrições aplicada ao gerenciamento. Então, desenvolvi um modelo híbrido de gestão múltiplos projetos, aplicando o modelo Toyota e a corrente crítica juntos. Arthur, você pode nos dar uma exemplificação deste novo modelo, deste modelo que foi desenvolvido? Sim, é bem oportuna a tua pergunta, Paulo, porque
dois fatores, duas grandes coincidências que me ajudaram muito nessa aventura quando eu fui para o Japão, sem, digamos assim, alguma perspectiva ou realmente garantia do tipo de ocupação que eu teria. Como eu sou acadêmico e trabalho no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e ao mesmo tempo eu tenho um relacionamento muito íntimo com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp em Guaratinguetá, a FEG, né, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Eu tinha arquitetado com os professores de ambas as instituições os contatos deles em universidades, no network, incluindo universidades no Japão, para continuar desenvolvendo um pós-doutorado lá e talvez alguma pesquisa na área de gerenciamento de projetos e múltiplos projetos. Uma coisa que eu percebi, e eu não sabia antes de ir para o Japão, é que o jeito japonês de gerenciar projetos é bem diferente do jeito western. E muitas vezes, para o desenvolvimento de alta tecnologia agregada de longo lead time, para uma empresa japonesa ou um segmento novo no Japão, isso pode ser muito desafiador para eles, apesar de toda a competência que o segmento empresarial tem lá no Japão, a história de todas as grandes empresas japonesas, Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Sony, Kawasaki. É impressionante como eles realmente são organizados e têm competência para desenvolver projetos de grande valor agregado e muitas vezes também de alta tecnologia na área de comunicações, telecomunicações, na área de espaço, de satélite. Para vocês terem ideia, a Mitsubishi Heavy Industries desenvolve o foguete que abastece a Estação Espacial Internacional. Então, eles têm uma expertise tremenda em desenvolver foguetes e orbitar pelo espaço, o lançamento de satélites e tudo mais. Ao mesmo tempo, uma logística fantástica, ferroviária, que é de invejar o mundo. Os 5 anos que eu vivi lá, eu não precisei de carro, porque a logística no Japão é fantástica e até que relativamente não é cara pelo benefício que gera e pela economia que acaba gerando. Benefício maior você vê na economia fluindo, porque a logística é algo muito bom lá no Japão, que engrandece e fomenta, né, e acelera, né, o desenvolvimento no Japão. Por outro lado, quando a gente se depara com uma tecnologia disruptiva, o Japão ainda tem um método de gerenciamento de projetos que talvez não seja tão competitivo quanto o jeito western ou o jeito ocidental de se desenvolver projetos de alta tecnologia. Foi por isso que, em estando lá, um grupo de estrangeiros foi contratado, uma grande quantidade de expatriados foi contratado pela Mitsubishi Aircraft Corporation para ajudar no desenvolvimento dessa aeronave lá. E, Paulo, uma das coisas que contribuiu, que foi, digamos assim, um atrativo em me abrir essa possibilidade lá, foi o fato de eu já ter experiência, inclusive tendo trabalhado em vários projetos junto aos clientes da Icon Lean. Então, eu ter essa experiência, não no modelo Toyota propriamente dito, mas em tudo que se refere à engenharia da qualidade, gestão da qualidade e melhoria de gestão de operações, também baseado no modelo japonês. Né? Planejamento e controle de produção. Você deu inúmeros treinamentos para nós. E também na área de gerenciamento de projetos e na área de cadeia de suprimento. Nós trabalhamos muito com isso aí, com vários projetos, antes de eu ficar totalmente dedicado à área acadêmica. Mas isso foi um atrativo interessante que me ajudou nessa oportunidade lá no Japão. Um outro aspecto que ajudou muito também
foi a certificação Black Belt Lean Six Sigma, que graças a esse trabalho todo que eu desenvolvi junto com a Icone Lean e parceiros e clientes, eu tive a oportunidade de conseguir a certificação aqui com vocês, e isso foi também um atestado, ok, esse profissional, ele, além de ser western e de mostrar uma grande experiência no segmento aeroespacial, dentro da área de gerenciamento multiprojetos e multischeduling, aplicando não só gerenciamento tradicional, mas também a corrente crítica, ele também conhece o modelo Toyota de desenvolvimento de produtos, conhece o sistema Toyota de produção e operações e é certificado Black Belt Lean Six Sigma. Então, fomos além, eu fui além com a certificação, eu fui além do modelo japonês, do modelo Toyota, que seria um atrativo, e foi um atrativo para eles, e fui também para o Six Sigma, que, apesar de ter nascido na Motorola, foi, de certa forma, robustecido pelo Jack Welch na GE. E tem muito da visão western hoje, dentro do Six Sigma, dentro da arquitetura do Six Sigma. Então, junto o Lean Six Sigma com o Black Belt, isso me credenciou a conseguir amplificou as minhas chances de conseguir essa recolocação lá na Mitsubishi Aircraft Corporation. E, por último, eu gostaria de enfatizar que todos conhecem o caminho e a situação de educação no Brasil, de professores e etc. E aí veio outra grata surpresa para mim no Japão, o fato de eu ser professor aqui no Brasil, de uma instituição federal, ter sido professor de uma instituição federal, de uma instituição municipal, 3 autarquias, olha que interessante, Unital em Taubaté, Unesp no estado de São Paulo e Instituto Federal no nível federal. Então eu fiz concurso em 3 autarquias e tive o privilégio de ser professor dessas 3 autarquias. Fora a quantidade expressiva de pós-graduações de primeira linha que eu e você demos aula, aprendendo cada vez mais em cada aula, em cada módulo que a gente aplicava, os alunos que a gente orientou, os projetos Green Belt, Black Belt, que a gente também ajudou a certificar, os alunos a se certificarem. E, além de tudo isso, o título de doutor, né, de PhD, e ser professor dessas instituições de ensino, no Japão, isso tem um grande peso, tem um grande valor. E lá o professor é valorizado. O professor, dizem, eu não vi, mas dizem que o imperador, ele se curva ao professor, e enquanto os súditos se curvam ao imperador. Olha que interessante. E então, até mesmo as pessoas que trabalhavam com vocês, para você, eles te viam com outros olhos quando souberam que você era professor. Então, não só me viram com outros olhos, como isso abriu muito mais oportunidades para mim no Japão, me levando além da área de gerenciamento de projetos para o desenvolvimento de parcerias educacionais colaborativas entre a indústria aeroespacial no Japão e as universidades que lecionam cursos de engenharia aeronáutica e aeroespacial no Japão. Sim, e nesse período você deu algumas palestras. Eu dei algumas palestras e eu promovi vários treinamentos também. Então, Paulo, essa peculiaridade de não só ter experiência na indústria, principalmente no segmento aeronáutico, aeroespacial e de defesa no Brasil, mas também de ter essa formação acadêmica e ser professor, pesquisador, ter livro publicado, autor de livro, de artigos e etc.,
e a titulação PhD ou doutor na área de gerenciamento, múltiplos projetos, envolvendo o modelo Toyota e a corrente crítica, era exatamente o que eles estavam precisando e algo em comum no Japão. Porque no Japão, você tem ou profissionais que se formam e vão para a indústria depois da faculdade, ou profissionais que seguem a carreira acadêmica. Você não tem profissionais trabalhando hibridamente ao mesmo tempo como profissionais na indústria e docentes num outro período. Não existe isso no Japão. Então isso é raro lá? Isso praticamente não existe lá. E eu tenho percebido também que o Japão, ele é muito especialista em alguns segmentos. Então, a parte de gestão para multitecnologia ou para tecnologias complexas acaba sendo um desafio fazer a gestão de um programa desse, porque você está agregando diferentes áreas de tecnologia extremamente complexas, com muitos especialistas, que é o que a universidade no Japão forma e é o que as indústrias querem. Você entra num segmento e você praticamente fica especialista nesse segmento durante toda a sua vida profissional. Você não tem um job rotation, você não tem necessariamente muita flexibilidade dentro da empresa e normalmente você desenvolve sua carreira inteira como profissional durante seus 30, 35 anos na mesma empresa lá no Japão. E esse tipo de mercado, esse tipo de projeto, esse tipo de segmento exige que os profissionais tenham grande competência em agregar diferentes áreas da gestão e, ao mesmo tempo, consigo desenvolver habilidades gerenciais e de organização para a gestão em múltiplos projetos. Coisa que no Japão, sinceramente, ainda é em si. E então, quando eles viram que eu tinha essas características, uma feliz coincidência, eles pediram para eu desenvolver um projeto de parceria educacional colaborativa entre as indústrias aeroespaciais do Japão e as universidades no Japão. Certo. Você pode citar algumas destas universidades? Sim, perfeitamente. A Tohoku University, que é considerada uma Imperial University, o Kanazawa Institute of Technology, que é uma universidade privada fantástica, uma estrutura tremenda para alunos desenvolverem vários tipos de projetos. A própria Nagoya University também foi um experimento que nós fizemos. Então, e a Hokkaido University também. Então, a Hokkaido University e a Tohoku University são universidades imperiais, assim como a Nagoya University. Mas na Nagoya University não foi tão desenvolvido essa parceria. Nós só começamos a ensaiar alguma coisa. E tivemos grande participação também, conforme eu falei, do Kanazawa Institute of Technology. Fantástico. O ponto não era só preparar jovens profissionais que venham a se formar para trabalhar, por exemplo, no segmento aeronáutico. O grande ponto foi utilizar toda essa combinação, essa feliz coincidência de experiências que eu já tive e desenvolver treinamentos para os próprios profissionais da indústria aeronáutica, voltados na área de gestão e na área de gerenciamento múltiplos projetos. Foi nesse ponto que, além de dar uma visão pragmática sobre o que é você gerenciar, criar e desenvolver todo um sistema de multicronogramação com vários cronogramas simultâneos, todos interligados entre si, em que problemas em um cronograma podem causar impacto em outro cronograma e delays, etc. Como juntar tudo isso dentro de um sistema numa indústria de alta tecnologia no Japão e depois introduzindo a metodologia ágil de projetos. Sim. Eu lembro, Arthur, que eu não, assim, a data, o ano, eu não me lembro muito bem. Foi em
entre 2017 e 2018, em uma das nossas videoconferências, você estava comentando que estava traduzindo o PMBOK, né? Do inglês para do inglês para o português, e logo você viu que uma das pessoas que trabalhavam com você, ela viu que você estava com o PMBOK em inglês e que era idêntico às escrituras em japonês. E logo ali que as pessoas perceberam que você lecionava essa disciplina e que logo você traduziu isso para começar a ministrar esses treinamentos dentro da Mitsubishi, correto? Mais ou menos isso, Paulo. Na verdade, o que aconteceu? No meu primeiro dia de trabalho, a gente começa um projeto do básico, que é o escopo. Sim. Então, quando se fala em escopo, nós estamos falando de desmembramento da estrutura de trabalho, da estrutura analítica de trabalho, ou Work Breakdown Structure, o WBS, famoso WBS. Então, eu estava falando, como é que a gente divide o escopo dessa aeronave para desenvolver os cronogramas? Eu estava explicando para o meu chefe e para a equipe, no meu primeiro dia de trabalho. E aí, eu falando, nós precisamos fazer, então, um trabalho de educação, mostrar o que é o escopo, como que nós poderemos, então, com o escopo, fazer a estimativa de tempo, de alocação de recursos, conectar todas as atividades, criando um diagrama de precedência e sucedência, né? Uma cadeia de atividades, a montante e a jusante, as predecessoras e as sucessoras, e aí você consegue estruturar toda a rede de cronogramação e planejamento desse projeto. Mas antes disso, o escopo sendo mais básico, eu comentei, olha só, tinha um exemplar do PMBOK, versão japonesa, em cima da mesa do meu chefe. Eu peguei e abri, eu me lembro bem, eu acho que eu me lembro bem, página 130 do PMBOK, quinta edição. Eu abri, tem um exemplo de Work Breakdown Structure de uma aeronave, do desenvolvimento de uma aeronave no PMBOK. Só que estava tudo em japonês. Mas como é um standard, o mesmo PMBOK em japonês, a mesma página tem o mesmo WBS de uma aeronave em inglês e o PMBOK versão em português na mesma página também. 130. Eu falei, então, eu já tinha ele de cor na cabeça, porque eu montei várias aulas e vários treinamentos baseados também no PMBOK. Para aqueles que ainda não sabem, PMBOK significa Project Management Body of Knowledge, que é o guia de gerenciamento e práticas de gerenciamento de projetos do Project Management Institute. Então, eu mostrei na página 130 o WBS lá com diagrama em japonês e comecei, então isso aqui é aeronave, o sistema veículo é aeronave, esse aqui que é quebrado então nesses outros subsistemas, que é o airframe, que é a parte de propulsão, que é a parte de AMS, FPS, IPS, elétrica e tal. E aí eu fui mostrando, e eles falaram, mas você lê e fala japonês também? Eu falei, não, é porque isso aqui é um standard. Então, tudo que está aqui, eu sei de cor da versão, pelo menos nessa página, eu sei de cor na versão em inglês e na versão em português. E aí eles pegaram lá e eu mostrei para eles, e todo o treinamento que eu dava lá dentro da Mitsubishi foi assim. Mas enfim, Paulo, toda essa experiência que eu tenho, também com a experiência de ensino, consultoria, os projetos que a gente desenvolveu, essa profissão de professor aqui no Brasil e pesquisador, que eles valorizam muito lá no Japão, e mais a minha certificação Black Belt Lean Six Sigma, que eu consegui graças aos trabalhos que a gente desenvolveu aqui na Icone, né? Então, eles falaram, nossa, você pode montar um programa para ajudar a criar a cultura de gerenciamento de programas e projetos para a Mitsubishi. Então, foi o que eu fiz, começando pela parte de planejamento e
cronogramação, né? Realização, montagem de cronogramas, construção de cronogramas e integração desses cronogramas. Então, eu montei um arcabouço básico de como se utilizar, por exemplo, o Microsoft Project, dentro da suíte do Project Server e da suíte da Microsoft. Depois eu montei ele num nível intermediário, depois um nível avançado. Eu treinei mais de 170 profissionais de gerenciamento de projetos e líderes dentro da Mitsubishi Aircraft Corporation, 70% deles japoneses. Então, eu consegui estabelecer uma relação de credibilidade com eles, mostrando que eu estava lá para compartilhar conhecimento. Eu não era simplesmente um especialista que chegou para trabalhar, para não ensinar ninguém e não ir embora. E ir embora depois. Não, foi pelo contrário. Eu tinha uma equipe, eu era o único Western trabalhando nessa equipe, isso que foi legal. Eu não era diferente de outras equipes que você tinha um híbrido, mais ou menos na mesma quantidade de ocidentais ou expatriados e profissionais japoneses para pegar algum conhecimento. No meu caso, eu era o único e eu preparei a equipe, e essa equipe, depois de 2 anos, ela era totalmente autônoma na área ou nas funções de gerenciamento e de scheduling do programa de desenvolvimento da aeronave. Então, eu cumpri minha missão, eu passei o legado, passei conhecimento, ensinei várias pessoas, vários gerentes de projeto, vários líderes de projeto, tanto expatriados quanto japoneses, o que é um bom gerenciamento de programa e como que a parte de multiprojetos e multi-scheduling, multiplanejamento é importante para ajudar a estruturar o planejamento, a execução e o controle. Porque só o planejamento vai te ajudar a monitorar o roadmap para o Titanic não bater no iceberg, vamos dizer assim. Sim. Então, você precisa saber se você está ou não se desviando da rota e evitar essa colisão, reduzir, mudar o rumo e acelerar. Então, é muito importante não só fazer o planejamento, todos os cronogramas, mas promover a monitoramento e controle da execução e mitigar os riscos e os desvios que a gente está tendo. Arthur, referente aos 3 temas deste podcast, que são teoria das restrições, corrente crítica e gestão ágil de projeto, quais são as formas de implementação e manutenção dos ganhos obtidos com estas metodologias? Então, Paulo, é muito importante frisar em primeiro que a teoria das restrições ela não tem uma limitação de aplicação. Ela pode ser empregada na área de manufatura e operações, na área de gerenciamento da cadeia de suprimentos, no gerenciamento monoprojeto, multiprojetos, na área de finanças e na área de relações humanas também. Então, se uma organização ou algum profissional precisar ou decidir iniciar os seus estudos nessa área de teoria das restrições, é interessante começar pela área de produção e operações. Nessa linha, esse profissional ou esse pesquisador, ele vai entender os fundamentos da teoria das restrições que deu origem a todo o resto das aplicações da teoria das restrições nessas outras vertentes que eu citei há pouco. Principalmente ajudando a organização a identificar qual que é o elemento que limita o ganho ou o output dessa organização, seja empresarial, filantrópica, educacional, o que limita essa organização de aumentar os seus ganhos? Qual que seria a principal restrição dessa organização? Certo. Quando você fala de ganhos, são ganhos financeiros. São ganhos, são ambos, né? Os ganhos que você tem do output que automaticamente se reflete nos ganhos financeiros. Porque você está com os mesmos recursos empregados na organização,
você está aumentando as saídas, os outputs dessa empresa. Consequentemente, você está maximizando o uso, o custo e as despesas para gerar maior Produtividade, receita. maior Exatamente, receita. maior produtividade e maior receita. E é simples de se aplicar e rapidamente uma organização pode conseguir ganhos muito expressivos. Eu digo, em 3 meses a empresa já consegue ter ganhos muito expressivos aplicando simplesmente os fundamentos da teoria das restrições, por exemplo, aliado aos fundamentos do modelo Toyota ou do modelo japonês e coisas assim. Mas continuando, então, uma vez que a organização ela identifica qual que é a restrição, qual que é o elemento restritivo dos ganhos dela, ela vai explorar essa restrição, ela vai passar a entender tudo aquilo que está limitando a capacidade dela em conseguir, como um bottleneck, aumentar a fluidez do fluxo do processo por aquela restrição que pode ser um equipamento, pode ser um processo de trabalho, pode ser um departamento, pode ser um fornecedor e coisas assim. Explorando, então, e melhorando a capacidade dessa restrição, uma ótima ferramenta é a aplicação, por exemplo, das ferramentas do modelo Toyota ou as ferramentas Lean ou os modelos Lean Six Sigma. Nesse ponto, você aplica uma série de ferramentas de todo o grupo do Lean Six Sigma e você consegue explorar e melhorar a produtividade no bottleneck da organização. Tão importante quanto melhorar a capacidade do output na restrição está em subordinar todo o resto do processo ou dos outros processos à capacidade dessa restrição, eliminando o desperdício, eliminando o work in process, o material em processo, porque você vai estar nivelando o fluxo, que a gente chama de rejunta, nivelando o fluxo de todo o processo, de todo o restante dos processos, a capacidade dessa produção, porque ele que limita o ótimo global da organização. Uma vez que você conseguiu fazer um mapeamento desses processos, subordiná-los a esse recurso restritivo de capacidade que já foi identificado e explorado, é hora então de procurar aumentar essa restrição, aumentar a capacidade dela, fazer investimentos nela ou simplesmente aplicar novamente todas essas ferramentas de melhoria contínua no robustecimento e na melhoria desses processos, aumentando a produtividade, eliminando o desperdício e diminuindo a variabilidade dos processos. Exatamente a filosofia Lean Six Sigma. Uma vez que você conseguiu fazer com que esse ciclo virtuoso aconteça, é mais provável, então, que essa restrição ela deixe de ser uma restrição e uma nova área, um novo departamento, um novo posto de trabalho, um novo equipamento passa a se tornar o gargalo, o recurso restritivo de capacidade. Então, voltamos ao passo 1, novamente identificar qual que é a nova restrição do sistema, explorar essa restrição do sistema, subordinar todas as outras vertentes e fluxo do sistema ao output, à cadência dessa restrição, elevá-la e voltar ao passo 1 e assim por diante. Por que eu estou falando que é muito importante, Paulo, começar focando na área de operações e produção? Porque esses fundamentos eles são replicados para as outras áreas. Sim. Então, por exemplo, se você me perguntar, e como é que você transpõe essa aplicação para o gerenciamento da cadeia de suprimento? Você analisando a cadeia como um todo, cada um dos elos da cadeia deve ter a sua restrição, o seu recurso restritivo de capacidade. Que é chamado de gargalo. E é chamado de gargalo ou bottleneck em inglês. Sim. Muito se fala em bottleneck. E uma dessas empresas dentro da cadeia de suprimentos, desses parceiros que formam um grande elo, uma cadeia, literalmente falando, em que os processos logísticos são responsáveis por fazer essa cadeia de suprimentos funcionar de forma perfeita, atendendo às necessidades dos clientes finais,
um desses elos, um desses membros da cadeia de suprimentos, ele deve ser o gargalo da cadeia como um todo. Normalmente, o fabricante ou o fornecedor de um componente muito crítico e sensível. Nós temos aí vários exemplos recentes em função de Taiwan ser praticamente um fornecedor exclusivo de microprocessadores para a cadeia de suprimentos global, causando um efeito em cascata em toda a indústria do planeta. Sim. Então, hoje, olhando a cadeia de suprimentos, todas as indústrias que necessitam de semicondutores têm como gargalo, por exemplo, a manufatura em Taiwan. Então, identificou a restrição? Vamos explorar essa restrição. Como que nós vamos trabalhar a melhoria da cadeia de suprimentos como um todo? Se não é possível aumentar a produtividade em Taiwan, vamos desenvolver tecnologias similares ou em paralelo em outras plantas do planeta, em outros países, essa é uma das estratégias, por exemplo, que o Japão está adotando, internalizar a manufatura de componentes de processadores, né, de semicondutores, e os Estados Unidos também estão desenvolvendo a internalização disso lá no país, lá nos Estados Unidos da América. Então, você vai subordinar todo o fluxo dessa cadeia ao elo mais fraco da corrente, ao recurso restritivo, não deixando de olhar internamente dentro da sua organização o seu recurso restritivo de capacidade. Então, você mantém a gestão da TOC dentro da organização, aplicando as ferramentas de melhoria contínua do modelo Toyota, por exemplo, para suportar esse processo e transpõe isso para a cadeia de suprimentos. Quando falamos de gerenciamento de projetos, a teoria das restrições aplicada ao gerenciamento de projetos, todo o projeto ou todo o programa provavelmente tem uma ou duas áreas que são muito críticas ou sensíveis, e não são só restritivas de capacidade, digamos assim, na capacidade de desenvolver uma determinada tarefa ou serviço, ou até mesmo uma manufatura, uma prototipagem rápida, um ensaio, ou que seja, que é muito comum em ambientes de desenvolvimento de alta tecnologia. Mas, normalmente, essa restrição ela tem outros dois fatores. Ela não é só restritiva em capacidade, ela é também estratégica, ou seja, muitas vezes é o tipo de tecnologia que faz aquela empresa ser a empresa que ela é. Ela tem um domínio, uma expertise, por exemplo, dentro da indústria aeronáutica. Hoje você ter uma expertise, ou da indústria aeroespacial como um todo, ter uma expertise em radiofrequência, é uma área muito sensível, muito disputada, posto toda a quantidade de emissão, de comunicação e etc., que envolve todo esse arcabouço aí de tecnologia de informação, comunicação e todas as tecnologias relacionadas à localização, GPS, gerenciamento dos sistemas em si, a engenharia de sistemas, etc. Então, por exemplo, você tem a engenharia de radiofrequência, que é uma área estratégica e também restritiva de capacidade, e difícil de ser aumentada. Por que é difícil de ser aumentada? Não era, pelo menos há poucos anos atrás, muito simples você conseguir profissionais que sejam extremamente especialistas em radiofrequência, ao ponto de conseguir desenvolver tecnologias embarcadas para aeronaves e equipamentos militares, por exemplo. Então, você pode pressupor que essa área de engenharia de RF é um gargalo, entre aspas, sim, no desenvolvimento desse projeto e desse programa. Se isso for verdade, você precisa subordinar o desenvolvimento em paralelo das outras tecnologias aeronáuticas, a área de aviônica, a área de fuselagem, a área de propulsão, por exemplo, a área de IMI, EMI e outras áreas, né, da próprio desenvolvimento da área de mecânica, de elétrica, de Ice Protection System, Air Management System e por aí vai. Subordinar o desenvolvimento e a cadência dessas áreas à cadência dessa restrição, dessa área
que é um gargalo. Porque se você produzir mais do que ela, ou desenvolver à frente dela, você não vai estar aumentando o output do projeto, você não vai estar contribuindo para adiantar o projeto, e pior, mudanças nesse recurso restritivo de capacidade vai provavelmente causar mudanças em cascata nos outros subsistemas que terão que ser reprojetados. Então, essa é a grande sacada da corrente crítica, que é a teoria das recessões aplicada ao gerenciamento de projetos ou múltiplos projetos. Você consegue subordinar o desenvolvimento completo de um projeto ou de um programa complexo a essas tecnologias ou que são as mais sensíveis ou restritivas de capacidades estratégicas e que, de certa forma, o desenvolvimento do projeto como um todo, cedo ou tarde, vai precisar dessa área, dessa tecnologia. Mas, ao longo dos meus anos trabalhando nessa área, eu tenho percebido que você pode escolher numa fase do projeto, por exemplo, uma tecnologia crítica, como propulsão, radiofrequência ou algum tipo de engenharia muito específica. E depois, na área que você está começando a partir para tangibilização física desse protótipo, você pode transferir ela, por exemplo, para a área de desenvolvimento elétrico, de toda a parte de EWIS, que a gente chama, né, que é Electric Wiring Integrated System, que é toda a parte elétrica da aeronave propriamente dita, que está envolvida, por exemplo, com a parte de interferência eletromagnética. Então, são áreas que podem vir a se tornar, entre aspas, os novos gargalos, e aí você vai mudando a forma de fazer essa cronogramação, esse planejamento multischeduling, pela corrente crítica, subordinando agora para um outro recurso restritivo de capacidade. Há um outro fator muito importante dentro da corrente crítica, que é, por exemplo, a utilização de pulmões e para amortecer, de certa forma, ou absorver as variabilidades durante o desenvolvimento. Você comentou sobre pulmão. Em muitas empresas, o pulmão é chamado de buffer. E algumas empresas que praticam Lean, elas utilizam buffers estratégicos. Ou seja, eu tenho esse buffer, eu tenho esse pulmão, eu tenho esse WIP, né, o Work in Process, e eu tenho que trabalhar com melhorias no meu processo para depois tentar reduzir ao máximo ou eliminar esse buffer, correto? Positivo. Porque o buffer, ele é uma atividade que ela é não Lean, segundo Licker em um dos seus livros. Então, aí vem a grande contribuição da teoria das recessões. Porque, por exemplo, os buffers que a gente aplica ao longo de vários kanbans dentro da organização de manufatura, uma empresa de manufatura, por exemplo, esse kanban, ele é uma ferramenta de programação puxada, automática. Então, é necessário, em vários postos de trabalho, que você tenha o kanban funcionando. A teoria das restrições, ela diminui mais ainda a quantidade de pulmões. Foi ótima a sua pergunta, Paulo, porque aqui eu tenho a possibilidade de dizer que, em vez de você ter vários pulmões Kanban usados como programação em várias fases no processo de manufatura, você escolhe os pontos de convergência do sistema de manufatura, você escolhe também o ponto que precede o recurso restritivo de capacidade e o ponto final que precede o mercado. Para você utilizar aquela teoria do pulmão, corda... Tambor, pulmão, corda. Tambor, essa é a teoria, TPC. Sim. Tambor, pulmão, corda, drum, buffer, rope. DBR em inglês. Então, olha que interessante. A teoria das restrições, ela é tão simples e tão poderosa ao mesmo tempo que ela melhorou ainda mais o sistema Kanban desenvolvido pelo modelo Toyota, porque você elimina essa série de programações Kanban ao longo de várias estações de trabalho
e concentra esses pulmões em pontos estratégicos para proteger as convergências do sistema, proteger a restrição e subordinar o fluxo do sistema à capacidade da restrição, protegendo também o mercado com o pulmão lá no final, que no caso da manufatura é o pulmão de mercado e no caso da gerenciamento de projetos é o pulmão do projeto propriamente dito. Então, os pulmões, que traduzindo são pulmões, mas se você pegar a palavra buffer e traduzi-la, significa amortecedor. Então, a gente chama de pulmão, mas na verdade isso funciona como um amortecedor para absorver as flutuações intrínsecas do sistema, Sim. que podem ou não ser causadas, uma parada, por exemplo, por falta de matéria-prima, por uma quebra de máquina ou por uma falta de informação no projeto ou por um cálculo lá que foi feito errado, uma simulação que foi feita errado. Então, essa lógica, além de ser poderosa dentro da manufatura, ajudando a reduzir ainda mais os pulmões ao longo da linha de operações, ela pode ser replicada na cadeia de suprimentos como um todo e também pode ser replicada na rede de precedência de um cronograma dentro do projeto ou de vários projetos. Então, muito importante a sua pergunta, porque os pulmões são essenciais não só para proteger o sistema, amortecer as variabilidades e imprevisibilidades que acontecem durante o processo de desenvolvimento de um produto ou de um serviço propriamente dito, mas também para subordinar e controlar a cadência do fluxo do processo, seja de produção, seja de desenvolvimento, a capacidade do gargalo. Então, uma coisa é a capacidade do gargalo, do bottleneck, do recurso restritivo de capacidade. Outra coisa é como você vai subordinar todo o resto do sistema a isso. É através dos pulmões. Então, os pulmões são uma ferramenta muito poderosa para isso. E o que interliga os pulmões à capacidade da restrição e ao pulmão final lá do mercado do projeto? O que a gente chama de corda. Então, a corda faz a ligação entre isso. Então, nas aulas e nos cursos de teoria das restrições de corrente crítica que eu já ministrei várias vezes em várias organizações e instituições de pós-graduação também, MBAs, mestrados e doutorados e por aí vai, eu sempre faço uma simulação mostrando o poder não só de identificar a restrição, mas em utilizar os buffers, os amortecedores, ou vulgarmente chamando aqui no Brasil de pulmões, para ajudar a sincronizar todo o fluxo do processo à capacidade da restrição, ao mesmo tempo protegendo a restrição contra as variabilidades do sistema ou contra os elementos imprevisíveis que podem acontecer. Mas, muito importante, Paulo, que tudo isso seja estudado e, conforme você disse, ao longo do amadurecimento desse sistema, o fluxo vai se tornando cada vez mais contínuo, a restrição vai sendo eliminada ou vai migrando também o pulmão, consequentemente diminuindo a quantidade de work in process ou a quantidade ou o tamanho desse pulmão ou desse amortecedor. Sim. Muito oportuna a sua colocação, porque esse é um elemento extremamente estratégico dentro da programação tambor, pulmão, corda. E o quinto passo do toque seria: quando você elimina uma restrição, aparece outra. Então, volte ao primeiro passo. Eu diria que não é que você elimina uma restrição, mas a capacidade daquele recurso restritivo de capacidade, e o desempenho como um todo do sistema é melhorado através dele. Sim. Chegando a um ponto que aquela restrição não é mais uma restrição. Não é mais a maior restrição em capacidade. Isso acaba sendo um outro ponto dentro do sistema
acaba aparecendo ou ficando em evidência como sendo um novo recurso restritivo de capacidade ou a nova restrição do sistema. Então, a gente muda essa programação tambor pulmão-corda, muda, inclusive, a alocação dos pulmões de alimentação, ou chamados também pulmões de convergência, do pulmão que protege a restrição e do pulmão final lá do mercado, do projeto, para ajustar todo esse processo novamente ao novo bottleneck, ao novo gargalo. Mas, mais importante do que isso, Paulo, quando a gente está falando de teoria das restrições aplicada ao gerenciamento multiprojetos, a corrente crítica, você também insere um outro pulmão que não existe na manufatura, que é o pulmão de capacidade, que é a proteção do uso do recurso restritivo de capacidade ao longo de vários cronogramas, ou quando você interfaceia o uso dele, você precisa que esse recurso restritivo de capacidade seja compartilhado por mais de um cronograma ao mesmo tempo. Então, você ainda cria um quarto pulmão chamado pulmão de capacidade. Então, isso é um resumo insípido. Seria interessante explorar mais esse assunto, mas para mostrar o poder que hoje a teoria das restrições ela pode proporcionar em várias áreas de aplicação, e aqui eu enfatizei a área de operações e produção, migrando para a área da cadeia de suprimentos e, posteriormente, fazendo uma explanação de como isso pode ser desenvolvido na área de gerenciamento mono e múltiplos projetos. Aqui eu gostaria de fazer uma adição de algo que é vanguarda hoje e poucas instituições empresariais no mundo perceberam isso, que é um modelo híbrido de aplicação do sistema Waterfall, no gerenciamento de múltiplos projetos, com o Agile Project Management, ou, digamos assim, mais especificamente, eu gosto muito de trabalhar com o Scrum Framework. Basicamente, você desenvolve a rede de planejamento do programa no nível estratégico e dos cronogramas por tecnologias dentro desse programa no nível gerencial e de execução de nível médio das atividades que são consideradas mais que vão gerar um output para a tecnologia propriamente dita, e em vez de fazer o breakdown ou o desmembramento, desdobramento dessas atividades em atividades menores ou microatividades do waterfall, desenvolver ou aplicar o Scrum, desmembrando então o detalhamento dessas atividades gerenciais nos níveis de tecnologia para o nível de execução nos Scrum Boards e dando autonomia para os times Scrum gerenciarem a execução de atividades no curto prazo com sprints recomendados de 2 semanas. Uma vez que esses sprints eles são executados de forma bem ágil, se adaptando a toda a volatilidade e imprevisibilidade que vai acontecer, que é natural dos sistemas no segmento de desenvolvimento de produtos e projetos. Você dá autonomia para os times de Scrum trabalharem com isso, a conclusão desses sprints, dessas atividades no curto prazo sendo feitas pelo Scrum, automaticamente vão atualizar os cronogramas gerenciais ou de execução de nível médio, por exemplo, num Microsoft Project, e vão atualizar um cronograma, por exemplo, Primavera, o cronograma gerencial estratégico do programa. Isso é algo de vanguarda, pouquíssimas empresas empregam, mas é algo que eu já venho estudando há pelo menos 5 anos agora,
e tive algumas experiências felizes em começar a aplicar e ver estudos de caso em que isso pode acontecer de fato. Então, eu acho que dá para fechar esse assunto falando de teoria das restrições aplicadas no gerenciamento de projetos através do modelo híbrido de Waterfall Agile Project Management, empregando concomitantemente não só o Waterfall Scrum, mas o algoritmo da corrente crítica no nível intermediário de scheduling e também no nível estratégico de planejamento do programa. Bom, Arthur, eu acho que você conseguiu, nesse curto período de tempo, né, resumir como utilizar, como implementar e como manter essas ferramentas. Daí eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de tê-lo como entrevistado e passando para nós toda a sua vivência, todo o seu conhecimento. Espero também que a nossa audiência tenha gostado. E se sim, por gentileza, deixem um comentário abaixo, se inscrevam no canal e deixem um like. Muito obrigado, Arthur. Novamente, Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, e oportunidades como essa fazem parte da minha missão também como professor, que é compartilhar o conhecimento que eu acredito que seja bom para todos. Então, eu espero que o público da Icone tenha gostado do podcast, e eu coloco-me à disposição quantas vezes for necessário para ajudar a comunidade empresarial e acadêmica em explorar não só as dúvidas, mas explorar também outras possibilidades de aplicação e desenvolvimento dessas ferramentas, desses métodos com outros métodos. E não vejo limites para isso. Será um grande prazer. Conte comigo toda vez que precisar. Eu agradeço. Ok. Arthur, eu vou deixar o link abaixo com o seu endereço de LinkedIn. Positivo. Tá ok? Sim. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes e os telespectadores do nosso canal.